Eu saldo os irmãos com um bom dia de salvação. Eu venho falar nesse vídeo com relação às seitas e religiões que a gente vê aí, e também as pessoas que fazem pacto com o diabo, né? Que é chamado assim, né? Pacto com o diabo. Quer dizer, a verdade é que Deus, Deus abençoou o mundo inteiro, está tudo abençoado. O que faz a gente perder as bênçãos de Deus é o que? A gente não obedecer a Deus, a gente não andar uma vida reta na presença do Senhor. Porque o que traz atrapalho na vida das pessoas, tanto do mundo como as pessoas que são de Deus, é a desobediência aos estatutos de Deus. Vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que está lá no mundo, ela está próspera, ela é uma pessoa próspera, aí ela e muitas pessoas do mundo também elas são prósperas e às vezes elas perdem tudo, viu? Relatar isso também, né? Que elas perdem tudo também, porque mas uma pessoa do mundo ela está próspera. Aí um exemplo, pode dizer que o Espírito Santo toque no coração dela e ela aceite o Evangelho, aceite a Jesus. Aí o que é que acontece? Ela começa a ir para a igreja, começa a buscar Deus, mas aí se ela entender com relação a que o que trata na vida financeira é o dízimo e a oferta. Não existe oração, não existe jejum, não existe nada que venha repreender o devorador, que são os demônios que agem nessa área aí, na área financeira, na área da vida da pessoa. A pessoa que não dá o dízimo, existe um demônio que assim destrói aquilo que aquela pessoa tem. Aí o que é que acontece? Essa pessoa ela tem que dizimar e ofertar. Ela tem que ter essa fé de dizimar e ofertar, não importa o valor, ela tem que deixar a 10ª parte. É um sacrifício, a fé é um sacrifício, porque você está pensando que para chegar no céu é fácil, ou você acha que a gente vai chegar no céu por causa de doutrina de homem? Se o seu pensamento for esse, você está enganado, a porta é estreita por causa disso. Você já imaginou? Você ganha 200 mil reais, quanto é o seu dízimo? É 20 mil reais. Então, você está pensando que para entrar no céu é fácil? A porta do céu é estreita, não é que com relação à doutrina de homem, não, porque essas doutrinas de homem vai levar as pessoas para o inferno, não é para o céu, não, porque não tem nada de Jesus isso aí. A porta do céu é estreita, é o que? Você ser fiel a Deus, aí você vai ser o quê? Você vai ter uma vida próspera. Se você tem um patrimônio, seu patrimônio vai aumentar. Se você tiver fé de ser fiel a Deus. Mas também se você não tiver, o único que vai repreender os devoradores, os demônios, é Deus. Mas você não tem fidelidade para com Deus. Você aceitou a Deus só de boca. Você fica cantando, é como Isaías diz, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração tão distante de mim. Porque você não é fiel a Deus. Você é fiel só de palavras, você usa as palavras do diabo, que diz assim, não, Deus sabe. Ou você usa a palavra que Judas falou, não, bora ajudar os pobres. Você não tem, não bota Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque você pode, o dízimo é 10%, você vai ficar com 90%, você pode ajudar os pobres se você quiser. Mas procure ser fiel a Deus em primeiro lugar, porque não é os pobres que vai tirar você da lama, não. Quem vai levantar você é Deus, não é os pobres, não. Se você honra a Deus em primeiro lugar e ama o seu próximo, que é a sua esposa, alguém que está ao seu lado dentro da sua casa, você vai ter condições de fazer algo para alguém lá de fora, alguém que você não conhece, que não é nem seu próximo, mas você pode ajudar uma pessoa lá de fora que esteja necessitado. Mas em primeiro lugar, ame seu próximo, aquela pessoa que está ao seu lado, dentro da sua casa, e ame a Deus em primeiro lugar, seja fiel a Ele. Aí o que acontece muitas vezes? Essas pessoas andam com Deus com infidelidade, aí começa a ter perca. Aí se desvia do Evangelho. Por quê?
porque vê na Bíblia escrita que Deus traz a bênção sem medida, que Deus vai dar o melhor da terra, e a pessoa não está vivendo. Por quê? Porque a pessoa está sendo ladrão diante de Deus. E onde é que as pessoas que estão nas seitas, um exemplo, a pessoa vai para a maçonaria, o que é que acontece? As bênçãos de Deus que aquela pessoa vai receber, as bênçãos de Deus estão para todo mundo, aquela pessoa vai receber nada do diabo não, que o diabo não tem nada não, o diabo só tem um castigo eterno. Apenas você fez uma aliança com o diabo ele deixa você avançar, ele não traz atrapalho nenhum na sua vida, ele deixa você conquistar, porque ele sabe que você vendeu a sua alma, o mais precioso que é a sua alma, você vendeu a ele. E o que acontece? O que o diabo tem de mais precioso para o inimigo, tanto para Deus como para o diabo, é a alma. E quando você vende a alma à religião, quer dizer, os demônios, os devoradores, os migradores, eles não vão se agir na sua vida, porque o que ele tem de mais precioso é a sua alma, você já deu a ele nesse pacto, para ter algo que o que você está ganhando, tanto esses atores da Globo, tudo que esse pessoal tem, é Deus, essa benção é de Deus, quer dizer, o diabo ele rouba algumas coisas que ele dá porque ele rouba, né? E é de Deus. Aí quando você vê essas pessoas que estão na maçonaria assim, sendo abençoado, o cristão tem como ser muito mais abençoado se ele procurar ser fiel a Deus, porque Deus prometeu 8.000 promessas para os cristãos. O diabo não tem essas promessas para os filhos dele, quer dizer, as pessoas que fazem pacto com o diabo. O diabo não tem isso aí, porque o diabo ele depende das bênçãos de Deus para que aquela pessoa que vendeu a alma dele tenha. Porque o diabo vai estar ali, ó, ele diz, não, eu não vou tirar isso dele não. Aí o diabo, se for possível, ajuda você a conquistar, porque o que ele queria de mais precioso você já deu a ele, que é a sua alma. E assim, e quando você vai para o evangelho, daqui que você vem entender e ser fiel a Deus, procurar dar uma vida santa, se libertar dos demônios, leva tempo. Às vezes muitos chegam a 60 anos de igreja, 50 anos e não entendem. E muitas vezes morrem e nem a salvação adquire, porque Jesus disse que só entra no reino do céu aquele que nascer de novo, aquele que recebeu o Espírito Santo. Então o que é que acontece? Aquela pessoa passa 30, 40 anos no evangelho, não entende com relação a dízimo, com relação à oferta, com relação a pecado, com relação a tudo que está escrito na Bíblia, com relação à Santa Ceia, que Jesus disse também, aquele que não bebe do sangue dele e não come do seu corpo, não tem parte com ele. A pessoa não entende as coisas, né? Às vezes a pessoa fica lá pensando em ajudar o seu próximo, que não é nem próximo, ele quer ajudar a pessoa lá de fora, que está... como é que se diz, colhendo aquilo que eles plantaram, e às vezes o seu próximo que está dentro de casa, ele está distratando, está maior confusão dentro da casa, os demônios, tá lá, e eles não se libertam, não procuram a libertação desses espíritos do diabo. Aí o que acontece? Aí você vê lá o maçom, as outras religiões, como o mormon, ou até mesmo o testemunho de Jeová, essas religiões que são seitas, você vê que os demônios não vão assim atingir eles. Eles vão estar desfrutando da bênção de Deus. Porque praticamente a alma deles foram vendidas ao diabo. Porque eles não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio libertar o povo, que Jesus vai levar o povo no arrebatamento da igreja. Eles não acreditam nisso. E por eles não acreditar nisso, eles conseguem até viver uma vida próspera. Porque o inimigo que era para atingir a eles, porque o inimigo atinge as pessoas do mundo, aquelas pessoas ainda que estão no mundo ali, que creem em Deus, o inimigo tem raiva, porque aquelas pessoas creem em Deus, o inimigo quer que ele faça a escolha de servir a ele, quer dizer, ao diabo, né? E quando a pessoa escolhe servir a Deus, enquanto aquela pessoa não consegue ser fiel a Deus, não viver uma vida santa na presença de Deus, o diabo vai entrar com doença, vai entrar com morte, vai entrar com separação, confusão dentro de casa. Enquanto você não
Ou senão você está no Evangelho usando a Bíblia como uma briga de galo, discutindo a palavra de Deus, falando da Bíblia um com o outro. Em vez de você viver o que está escrito, você está preocupado em ler e passar para as pessoas. Você está preocupado em ver o erro dos outros. Você não está preocupado em viver uma vida santa na presença do Senhor. Você está preocupado em mostrar que aquela pessoa está errada. Que é uma função do Espírito Santo da palavra. Você vai pregar a palavra. E a palavra, ela é falada, e as pessoas que escutam a palavra, qualquer pessoa que estiver falando aquela palavra, você, puxa, é de Deus, vou obedecer. Não é uma questão de um debate de quem falou melhor, que quem leu a palavra, falou aquela palavra, você entendeu, é de Deus, pronto. Você obedeceu, você arrebenta. E as pessoas que estão nas seitas, que faz pacto com o diabo, que o diabo, certamente, toda a bênção que essa pessoa vai receber é de Deus. Porque é Deus que abençoou toda a terra. Deus fez e abençoou, é de Deus. O diabo, você só fez uma aliança com o diabo nessas religiões e ele só apenas vai deixar você livre porque ele sabe que você é dele. Quando você morrer a qualquer momento nessa situação, você vai para o inferno. O que é que acontece? Eu prefiro aqui viver pão e água. Eu não quero um centavo, não quero nada do diabo. Eu não quero nada, eu quero receber as coisas na bênção de Deus. Eu quero que Deus abençoe. Mesmo que o diabo esteja vindo para querer colocar coisas ruins na minha vida, mas eu sei que eu sendo fiel a Deus, Deus vai me defender do diabo. Ele vai me defender, porque a palavra de Deus diz que quando você devolve a 10ª parte, Deus, ele defende você. Deus, ele não deixa com que o mergador, o gafanhoto dos infernos, essas coisas venham tirar a sua fartura. Aí você consegue que Deus repreenda o devorador. Mas você está lá nas seitas, você vende a sua alma para o diabo. Quer dizer, o diabo já tem o que é mais precioso, que é a sua alma. Porque o caminho do Senhor, ele é estreito, a porta é estreita. O caminho que leva à salvação. Por quê? A sua alma, ela é preciosa para Deus. Dinheiro nenhum compra a sua alma. E o diabo consegue enganar as pessoas com relação a dar algo que não é nem dele, que você está recebendo algo que é de Deus. Porque mesmo se você não estivesse servindo a Deus, se você estivesse no mundo, você ia conseguir conquistar. Quantas pessoas do mundo aí não conquistam sem ter aliança, sem ter pacto nenhum com o diabo? Quantas pessoas estão ricas aí sem ter pacto com o diabo? Então tudo que tem aqui nessa terra foi Deus que abençoou. O diabo, ele só tem para oferecer a você o castigo eterno, que é o inferno, que está lá, ele e os demônios. Ele só tem o inferno para oferecer a essas pessoas que fizeram pacto com o diabo, porque todas as bênçãos da terra, todas as bênçãos são de Deus. O diabo não tem nada, o diabo só tem, nem o inferno o diabo tem, porque o inferno, foi quem que fez o inferno? Foi Deus que fez o inferno, para jogar o diabo e seus anjos. O diabo nem a chave da casa dele tem. Ele vai dar alguma coisa a tu. Tu vai receber o que é de Deus. E o diabo vai te enganar. E o próprio Deus vai te lançar no inferno. Junto com o diabo. Por quê? Porque tu não procurou obedecer a Jesus. Tu não procurou obedecer o quê? Jesus diz, no mundo terás aflição, mas tem bom ano, que eu venci. Se tu obedecer essa palavra, tu ia vencer também. Mas tu procurou o caminho mais fácil. Mas fique na paz, faça a vossa escolha em nome de Jesus. Amém.